Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: luz para ações grupais, novos membros em grupos espirituais, a nova família e novo casamento, destino individual, grupal, planetário e cósmico, razão de despertar à noite ou ter insônia e aquecimento global. Aqui uma pessoa está perguntando se nós podemos dar algumas indicações de coisas que não devem ocorrer em um grupo espiritual. Cada grupo deve estar pedindo luz interna, luz para dentro de si mesmo. Então, se cada membro do grupo, se cada indivíduo está pedindo luz dentro de si, quando esses indivíduos se reúnem em grupo, juntos eles pedem luz. E aí eles vão alcançando um nível um pouco além do próprio nível de harmonia. Eles vão alcançando um nível onde é possível a harmonia grupal. Mas o caminho para chegar nesse nível de harmonia grupal é cada um estar muito concentrado no seu próprio nível interno, no próprio nível de harmonia. Então, quando o grupo está muito alinhado com o seu nível de harmonia, ele vai começar a ter indicações daquilo que deve fazer ou daquilo que não deve fazer. Essas indicações, quando acontecem, elas vêm para mais de uma pessoa. Nunca vem para uma pessoa só, não. Então, se o grupo está realmente alinhado, quando ele se reúne para pedir luz sobre o que deve fazer e o que não deve, mais de um membro vai ter a clareza do que é para fazer e do que não é para fazer. Então, aqueles que tiveram esta clareza na reunião manifestam e aí se vê se isto está em harmonia com aquilo que os outros receberam. Então, se há realmente uma necessidade e se o grupo está suficientemente unido e consciente de que deve receber uma indicação, isto vai baixar sobre o grupo. Muitos vão ter esta mesma indicação, esta mesma impressão, embora de formas diferentes e em níveis diferentes. Mas quando um manifestar o que ele percebeu, se for verdadeiro, os outros vão confirmar. E se não for verdadeiro, os outros dizem: olha, eu não estou tendo confirmação disto. Então, num grupo harmonioso e num grupo amoroso, se não há confirmação, se aguarda um pouco. Se aguarda um pouco mais e se pede de novo indicação numa próxima oportunidade. Quando se está em dúvida com respeito a alguma coisa, é melhor não agir. Então, se há dúvida com respeito a alguma indicação, se aguarda até que fique mais claro. Não é muito interessante, não é muito bom em um grupo se fazer uma coisa na dúvida. De forma que é preferível que a dúvida se dissolva ou que a dúvida se esclareça para depois agir. E enquanto se aguarda, enquanto se espera, se mantém o alinhamento, não? Se mantém a boa vibração, se mantém a união, para que as coisas vão ficando mais claras. Quando um grupo se reúne, quando um grupo se une, e quando um grupo pede uma clareza, é muito importante que enquanto o grupo não tem as coisas muito claras, que ele não fique anunciando as coisas. Ele espere que as coisas estejam claras para depois começar, eventualmente, a comunicar às pessoas coligadas o que está sendo visualizado, o que está sendo combinado ou o que está sendo manifestado. Precisa que isso esteja claro, que é para isto poder ser comunicado.
Se nós não temos esses cuidados, se não estamos ainda adestrados a trabalhar em grupo, é melhor que sejamos discretos, que façamos as coisas no nível humano, da melhor forma possível, sempre almejando, sempre aspirando a entrar num outro nível de decisões, de união, de reunião, não é? Nós podemos, a uma certa altura, estar na circunstância de termos que resolver as coisas humanamente, porque não tivemos uma orientação mais profunda. Então vamos fazer o melhor de nós. Cada um dá o melhor de si, mas sempre almejando, não é? Sempre aspirando a ter realmente uma indicação real. E uma outra pessoa pergunta: pode um grupo espiritual aceitar o ingresso de qualquer pessoa que queira fazer parte dele? Depende. Se é um grupo espiritual pré-preparatório, pode sim receber qualquer pessoa e incluir qualquer pessoa. Pré-preparatório, quer dizer, um grupo espiritual que ainda não começou um preparatório efetivo. Há muitos grupos espirituais assim. E esses grupos espirituais pré-preparatórios podem sim receber qualquer pessoa e é por aí que se entra. Esta é a porta aberta para começar a participar de grupos. Agora, se já é um grupo preparatório, aí já houve uma certa reunião de energias formada também com a energia dos seres que se aproximavam. Então, um grupo preparatório já tem uma energia definida. Então, aqui já fica mais delicada a entrada de pessoas que não estão sintonizadas com o preparatório que está sendo feito. Porque existe preparatório em nível físico, existe preparatório em nível etérico, existe preparatório unindo o etérico e o físico, existe preparatório em nível astral emocional, existe preparatório em nível mental, existe preparatório unindo todos esses níveis. Então, tudo isto é preparatório. E claro que uma pessoa que necessita de um preparatório físico ou de um preparatório etérico, provavelmente não vai se sentir bem naquele preparatório que está lidando já com outro nível. Então começa a haver desarmonia no grupo, desarmonia de energia no grupo. Então precisa sim pedir muita luz para se ver a composição dos grupos num certo nível de trabalho. E isso tem que ser feito com muito amor, não é? Com muita devoção, devoção pelo divino, devoção pelo ensinamento, porque se existe um ensinamento disponível, é bom que esse preparatório seja bem reconhecido e bem organizado em níveis, porque senão estaremos fazendo um diálogo de surdos com certas informações. Então precisa que haja sim um preparatório bem organizado. E uma pessoa pergunta: como é a família na nova era? E como se concebe a relação de pares na nova era? Esse conceito de família deve se ampliar muito. Esse conceito devia estar se ampliando já, há muito tempo. E, numa nova etapa da Terra, este conceito, ou esta família, estará realmente muito ampliada. Hoje, na superfície da Terra, a família é algo sanguíneo, consanguíneo, não é? A família é algo muito material. Mas a família não é consanguíneo, na lei da hereditariedade e outras leis materiais. Mas é uma família um pouco mais elevada, que não diz respeito a coisas de sangue, mas que diz respeito a energias mais internas, a energias mais sutis. E então a nossa família vai se ampliando, tende a se ampliar. E isto às vezes não coincide com a família humana.
Às vezes a família humana é uma família kármica, é uma família de sangue. E isto pode não coincidir com outro tipo de família, que existe também, não é? Uma família maior, uma família grupal, uma família de energias, uma família de almas, não é? E assim por diante. E isto, como se concebe a relação entre duas pessoas, que aqui a pessoa chama de um casal, isto depende do grau de consciência do indivíduo, dos indivíduos. Se formam uma dupla, aquela relação vai depender do grau de consciência deles, do nível de consciência que eles já desenvolveram, não é? Ou se formam um grupo maior, isto tudo vai depender de quanto a consciência de cada um deles já se desenvolveu. Nós tivemos o exemplo de um grande instrutor indiano que contraiu matrimônio. E ele teve 8 filhos. E depois que ele estava bastante anciano, perguntaram para ele: vocês são um matrimônio? Vocês têm relações sexuais? Ele respondeu: tivemos 8 vezes. 8 filhos. Bom, isto são referências, não é? Isto não é normal, não é comum, mas deveria ser. Ou será, quem sabe. E uma pessoa está pedindo para nós falarmos sobre destino. Cada indivíduo tem um destino básico. E esse destino básico tem que, em princípio, ser cumprido, ser realizado. E esse destino básico é organizado antes do indivíduo encarnar. Já existe um desenho básico para a vida dele e ele encarna já com aquele destino. Agora, além desse destino básico, há um outro tipo de destino que nós vamos criando, que nós vamos organizando, segundo a nossa atuação no destino básico. Então nós podemos, ao longo da vida, ir até alterando o nosso destino básico, porque compreendemos a lei evolutiva, então vamos colaborando com o destino básico. Então não é que o destino básico não possa mudar. Ele vai mudar naquilo que nós, evoluindo, vamos transformando aquele destino, sempre para um destino mais elevado. Agora, além desse destino individual, que é básico, e que é também aquele que nós vamos criando, aquele que nós vamos desenvolvendo, nós estamos também fazendo parte do destino de grupos. Porque as nossas almas têm consciência de grupo. Então todos nós, saibamos ou não, somos parte de um grupo de almas. Isto pode ser consciente para alguns, como pode não ser consciente. E à medida que vamos desenvolvendo a consciência, que vamos percebendo o nosso grupo. Que é um grupo que diz respeito também à energia dos raios aos quais nós pertencemos. Então, existe também um destino de grupo, que faz parte do nosso destino individual. Como existe também um destino planetário, no qual nós estamos incluídos, porque participamos da vida do planeta, estamos influindo na vida do planeta e, portanto, estamos também construindo o destino do planeta, ou estamos cumprindo o destino do planeta. Então nós temos o nosso destino individual, temos um destino grupal, temos o destino planetário e todos esses níveis de destino vão se unindo na nossa vida. E a nossa vida vai desenvolvendo dentro desses destinos, dentro desses grupos de energia, dentro desses trajetos. E quando nós estamos já bastante afinados e em colaboração com o destino planetário, com o destino do planeta, aí nós já estamos num grupo bem maior, já estamos numa consciência bem mais elevada e começamos a participar do destino cósmico. Começamos a ser
colaboradores ou ter a vivência do destino cósmico, mais ou menos conscientemente. Nós participamos de todos esses destinos. É claro que o nosso destino individual e o nosso destino grupal, ele está dentro da órbita do destino planetário. Então, se dentro do destino planetário existem certos limites para certas coisas, o nosso destino grupal, o nosso destino individual vai estar circunscrito àquele âmbito do destino planetário. Mas o destino planetário é muito mais amplo do que a gente possa imaginar e infinitamente mais amplo do que o destino grupal e que o destino individual. De forma que nós estamos sempre bastante livres com respeito ao destino planetário, temos uma grande margem de liberdade dentro do nosso livre-arbítrio para agir, porque o destino planetário é muito maior, muito mais amplo do que o nosso. E por mais que a gente se sinta livre, por mais que a gente seja criador, por mais que a gente use bem o livre-arbítrio, nós nunca iremos extrapolar os limites do destino planetário. Mesmo porque o destino planetário conta com todos os seres planetários e o destino planetário conta com seres, não é, de consciência muito mais ampla, muito mais elevada, e que nós vamos ter que trabalhar, temos que nos harmonizar, nos entregar, não é, para estarmos mais afinados com esses níveis do destino planetário. E uma pessoa diz que acorda de madrugada e não consegue mais dormir. E que isto é diferente do processo de insônia. Que quando com ela ocorre a insônia, ela fica inquieta e angustiada. Mas que nessas ocasiões ela não fica. Então, esses que acordam durante a noite e ficam tranquilos, e permanecem calmos, tranquilos, em silêncio, esses podem estar trabalhando no campo da oração, no campo da irradiação. Sinal que é uma oportunidade para se fazer este trabalho, porque a maior parte das pessoas está dormindo. Então existe um bom campo para se manter um silêncio físico. Então é um momento que pode ser favorável. E é uma questão de nós reconhecermos esses momentos, não? De nos tranquilizarmos e nos colocarmos a serviço nesses momentos também. E a pessoa pergunta: por que eu tenho insônia? Qual é a razão de eu ter insônia? Porque eu não contribuo para isto conscientemente. Bem, a razão principal de nós termos insônia, pode haver muitas outras, mas não são a principal. Pode haver muitas outras que a gente pode resolver facilmente com os médicos e tudo. Mas a razão de nós termos insônia é porque nós não queremos nos conhecer. Nós temos medo de saber o que somos. Ou porque temos um programa subconsciente, nós temos um projeto de vida para nós, subconsciente, e não queremos saber qual é o verdadeiro projeto de vida para nós. Então não dorme, porque sabe perfeitamente que é no sono profundo que nós entramos em contato com a nossa realidade. E é no sono profundo que nós somos realmente instruídos. E é no sono profundo que nós somos formados, enquanto estamos encarnados. De forma que, subconscientemente, nós sabemos muito bem que se dormirmos bem, vamos ser transformados. E é isto que o ego não quer. Então o ego não dorme, não deixa o cérebro dormir, e se tem insônia. E nos mandaram um recorte no qual se vê monges suíços que estão dando informações a respeito do clima no planeta. Porque
havia uma certa qualidade de monges beneditinos que desde a Idade Média anota tudo o que se passa com o clima, isto na Suíça. De forma que esses monges têm muito material. E esses monges dizem que 600 anos atrás já houve um aquecimento do planeta. E eles não atribuem esse aquecimento do planeta somente ao que a ciência atribui. Mas eles, como anotaram tudo, encontram certos contatos entre o nosso comportamento e o aquecimento também geral. Que isto não é uma coisa só do planeta. Que isto é uma coisa que nós também estamos envolvidos nela de alguma maneira. Ele diz que nós podemos sim orar, ter bons pensamentos, não? Para que este assunto do clima seja o mais harmonioso possível. Mas que de nada adianta nós estarmos idealizando tudo isso se não fazemos a nossa parte. E como o repórter que o entrevistava era brasileiro, ele disse: e no Brasil, acima de tudo, é preciso que vocês parem de desmatar. Porque embora seja necessário lá espaço para certas atividades, nós temos que pôr em primeiro lugar o planeta. No Brasil vocês estão desmatando demais e vocês vão ter muito calor. E ele diz que além de orar e além de querer, nós temos que fazer a nossa parte. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro. Somos aguas subterráneas.